Oi, eu sou a Isa Ladin e no vídeo de hoje nós vamos ler 3 livros em 3 dias. Mas calma aí, eu não escolhi 3 livros enormes pra ler não. Pega leve. Eu escolhi um box com 3 livros pequenos sobre histórias de cavaleiros medievais. Eu não faço ideia de como são as histórias, se vão me prender, mas vamos torcer pra que sim, né? Eu vou começar em uma quinta-feira, 7h30 da noite e terminar no mesmo horário de um domingo. Será que eu vou conseguir? Mano, pelo que eu vi aqui, vai ser loucura. Nenhum dos livros tem sinopse atrás e também não tem nas orelhas do livro. Então, assim, é segurar na mão de Deus e ver onde vai parar mesmo. A gente tem até domingo pra finalizar esses livros. Eu sei que são livros bem fininhos, mas eu tenho que conciliar minha vida com outras coisas, né? Como eu não quero brincar com a sorte, já comecei meu plano de leitura. O pensamento que vem à cabeça durante todo o tempo é: os livros são lindos demais! Mano, o livro tem muitas notas de rodapé, então provavelmente isso pode atrasar minha leitura, porque à medida que eu vou lendo e encontro algum detalhezinho no meio do texto, eu tenho que ir lá no rodapé, ler toda a descrição e voltar pra leitura de novo. Eu demorei um pouquinho, porque eu não li a sinopse, então dá um desconto, que se trata da história do Rei Arthur. Estou gostando da ideia de que eu vou acompanhar em primeira mão o momento em que o Rei Arthur vai tirar a espada da pedra encravada. Foi me batendo uma preocupação. Eu tô lendo pouco ou tá em um ritmo legal? O que levou o Arthur a tentar desencravar a espada da pedra? Simplesmente o irmão dele precisava ir em uma batalha com outro guerreiro lá por algum motivo e ele esqueceu a espada dele em casa. Então o Arthur falou: eu não andei essa distância toda pra você não lutar e a gente ter que voltar pra casa. Vou desencravar aquela espada ali mesmo e é isso aí. Até o momento eu tô curtindo a leitura, mas assim, tô um pouco apreensiva. E a apreensão aparentemente não me incomodou nem um pouco, porque eu me distraí assistindo vídeos no YouTube. Mas logo em seguida eu voltei pra minha corrida contra o tempo. A escrita do livro, ela não é aquela escrita mais fácil de ler, sabe? Então assim, por mais que os livros sejam muito fininhos, a letra é fina e pequena. E a escrita, ela é um pouco difícil de ler. Insano que o título dos capítulos resume um capítulo todo já. Comecei a reparar a quantidade de vezes que eu li dentro em pouco. Essa frase aparece mais de 30, 40 vezes em cada capítulo, sem brincadeira. Daí eu comecei a pensar na loucura de ideia que eu arranjei pra minha cabeça. Já era 1h30 da manhã, então eu decidi dormir pra aproveitar a leitura no dia seguinte. Então, eu acordei mais tarde do que eu planejava e o primeiro pensamento que veio: preciso ganhar tempo. Eu preciso finalizar esse primeiro livro até 7h30 de hoje, para iniciar o próximo logo em seguida. Só que tem um detalhe: eu vou sair para um compromisso às 5 horas. Isso significa que eu tenho 2 horas a menos para fazer tudo isso. É interessante ler dessa perspectiva agora, porque quando eu era muito criança, eu assisti uma animação da Disney antiguíssima sobre o Rei Arthur. Ficou na minha cabeça aquele estereótipo de que o Rei Arthur, na infância dele, ele era uma criança que ninguém dava nada por ela e que foi justamente essa criança que conseguiu tirar a espada encravada na pedra. O Rei Arthur é um cara intocável, velho. Desde a adolescência dele, ele era um jovem muito forte, entendeu? Começa a ser narradas as aventuras dos cavaleiros do Rei Arthur. Ele acabou de conquistar Roma, então eu acho que a história dele teve um ponto final aí, nesse ponto mesmo. Só que os capítulos de cada cavaleiro eram muito maiores. Com certeza eu vou sair com alguns aprendizados depois desse experimento. Era 11 horas da noite quando eu terminei o primeiro livro do desafio. Isso significa que eu vou ter bem menos tempo para ler o próximo. A minha sorte é que o próximo livro é minúsculo em relação a esse. Mas o que eu não esperava era que fosse todo de poesia. Eu decidi que no dia seguinte eu ia focar totalmente na leitura. Até que a leitura foi muito fácil, porque os poemas eram estreitos, sem complexidade, como se fosse texto corrido, mas em estrofes. Cara, definitivamente não é o gênero de livro que eu gosto de ler. Poesia é maravilhoso pra quem é inteligente intelectualmente o suficiente pra isso. Eu só estranhei que o Rei Arthur não foi citado nenhuma vez. Já era domingo de manhã quando eu terminei o segundo livro do desafio. Significa que eu tenho muito menos de 10 horas pra terminar o último livro. E eu nem preciso mencionar o quanto esse livro também é lindo, né? Meu Deus. Mas eu tô lascada. O que me restava era dar início à leitura, mesmo com o pensamento de que não ia cumprir o desafio. Foi passando a hora e eu fui me desesperando, porque o tempo voou e eu não li nada direito. Quando eu finalmente me dei por vencida, percebi algumas lições importantes sobre isso
e eu preciso compartilhar com vocês. Às vezes a gente acompanha tantos criadores de conteúdo literário e a gente vê a velocidade com que eles começam um livro e terminam esse mesmo livro, às vezes em questão de um dia. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que a maioria deles trabalham só com isso. E a gente precisa dividir o nosso tempo com a leitura e às vezes com o nosso trabalho, coisas de casa, família, compromissos sociais. Na verdade, é muito anormal que uma pessoa que viva normalmente com tantos compromissos termine um livro em um dia. Eu me preocupo com isso. A leitura precisa ser uma questão prazerosa, então não pegue um livro com aquele pensamento angustiante de que você tem até tal hora para terminar ele. Porque quando você impõe esse limite, essa meta de hora, você fica muito mais focado em terminar ele até tal hora do que na história que você tá lendo. Eu tive vários compromissos durante esses 3 dias que me impossibilitaram de focar 100% na leitura do livro. Mas eu digo para vocês que é possível sim ler um livro por dia. De 3 livros, eu li 2 completos e o último eu li 1/3 dele. Mas é o seguinte, façam isso se vocês realmente quiserem tirar o dia para isso, porque por mais que seja muito bom, é cansativo. Você passar o dia inteiro lendo, quando você termina, sua cabeça vai doer, se você for como eu, porque força muito as vistas, o pensamento também, a escrita era um pouco difícil, e isso é outro ponto importante. Escolha um livro fácil de ler, ou um tipo de livro que você já tem o costume de ler. Se você já for acostumado a ler clássicos, aí é mais fácil para você ler um livro clássico em um dia. Agora, se você nunca leu poesia na vida e tira um dia para poder ler um livro de poesia, realmente vai ser muito mais difícil. Essas são as minhas contribuições para vocês. Eu fiz esse desafio para mostrar para vocês que a gente não precisa se lascar para poder ler. Eu sei que existem muitos livros na nossa vida que a gente tem vontade de ler, e a nossa vontade é ler 14 livros por dia. Eu também sinto essa vontade de ler o máximo de livros possível enquanto eu tô aqui. Mas existem os contras nesse processo. E eu espero que vocês tenham aprendido com a minha experiência, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, porque isso me ajuda muito, e de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixe aí seu comentário também, de repente algum desafio para um próximo vídeo. Vou estar olhando todos, tá? Até o próximo vídeo.